Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quantos aqui nessa noite creem que o nosso Senhor, o nosso Jesus, Ele morreu numa cruz pela minha, pela sua vida, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo e Ele voltará para buscar a sua noiva, amém? A igreja vem com as palmas assim, ó. Vem comigo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mais um. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Segura um pouquinho. Quantas mulheres de Deus estão aqui nessa noite? Levante as suas mãos, dê um grito de júbilo. Faça barulho aí no seu lugar. Nós vamos cantar que Deus enviou o seu Filho. E eu quero ouvir as mulheres de Deus aqui desse lugar cantando, hein? Vamos lá! Todos juntos, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quantos guerreiros de Deus tem aqui nessa noite? Dê um grito de júbilo aí, varão. Quantos homens tem aqui nesse lugar? Agora eu quero ouvir os homens cantando comigo, hein? E quando enfim chegar a hora, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus. Tira o pé do céu, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
está nas mãos do meu Jesus. Só bateria, só bateria. Porque Ele vive. Mas eu bem sei. Agora, para finalizar, vamos cantar juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele possa nos dar um coração puro. Aleluia. Essa é antiga, hein? Que Deus possa criar em nós um coração puro e um espírito inabalável. Vamos pedir isso a Ele. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós seu espírito. Não retires de nós o seu espírito. Diga, crê, meu Deus. Crê-me, ó Deus, crê-me, ó Deus, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Não retires de nós o seu espírito. Não retires de nós o seu espírito. Essa parte é muito forte, hein? Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no meio do desespero e ficar pra trás. Declare: eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus.
Diga assim, ó, quero aprender com os meus erros. Quero aprender com os meus erros. Declare. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro, viver no meio do desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo. Quero só vocês, vai! Eu quero ser, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Aleluia, Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Ah, Deus. Senhor, tira tudo aquilo que impede de nos adorar a Ti nessa noite, Senhor. A dispersação, os problemas, as preocupações. Pai, que nada disso venha nos afastar de Te adorar nessa noite. Porque o propósito de estarmos aqui nessa noite, Senhor, nada mais é do que render a Ti glórias, honras e louvores. E declarar que Tu és santo, que Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Eu não vim aqui à toa, Senhor. Eu não vim aqui para ficar parada. Eu não vim aqui para olhar a Elane falar, o pastor pregar, o fulano tocar. Mas eu vim aqui Te sentir, Espírito Santo de Deus. Eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei nessa noite, Senhor. Oh, Deus, nos resgata, Senhor, todos os dias. Nos resgata, Senhor, todos os dias para Te adorar. Que nós possamos, Senhor, ser um jardim secreto Teu. Que nós possamos ser um jardim cuidado por Ti, Espírito Santo. Oh, se você puder, levante as suas mãos nessa noite. Declare palavras de amor ao Senhor. Declare palavras de exaltação e de adoração a esse Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus. Estou no meu jardim.
Ele morreu por nós, amados. Ele foi o plano perfeito. Ninguém mais nesse mundo faria esse sacrifício além do nosso Jesus. Um plano para salvar, pacto a selar, silêncio do céu, resgate, salvação, encheu o meu coração. Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Diga. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Declare Jesus! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto a selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor,
traz salvação. Diga tudo que ele fez. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Diga! E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Declare Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, veio pra salvar, ele me salvou. Ele nos salvou, amados, ele pagou um alto preço. Declare, ele pagou o preço da salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou. Diga Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Aleluia! Ele nos salvou, amados. Nós somos cordeiros de toda herança com Jesus Cristo de Nazaré. Antes éramos órfãos, mas hoje somos filhos. Creia nisso, amado. Aleluia. Vamos aplaudir mais forte o nome desse Deus, porque nós somos salvos, nós somos livres. Aplauda mais forte, aplauda mais forte o nome desse Senhor. Oh, aleluia, aleluias. Tu és digno, Senhor, porque Tu és santo, 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 santo és. Tu és santo. Ah, Jesus, eu não sei o que os anjos veem, Senhor. Eu não sei o que os anjos veem aí no céu, mas a todo tempo eles declaram que Tu és santo, 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 dia e noite, sem cessar. Aleluia, aleluia. E
o que nós estamos vivenciando aqui nessa noite é apenas um ensaio do que naquele grande dia nós teremos um encontro com Ele. Nós iremos cantar na mansão celestial um grande coral lindo dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo. Oh, aleluia! O que está preparado para nós não se compara. Não se compara ao que nós estamos vivendo aqui. Então quero te dizer que você entrou aqui preocupado. Se você entrou aqui com alguma coisa que está te tirando o sossego do seu coração, eu quero te dizer, descansa no Senhor. Porque o que nós passamos aqui, irmãos, nada se compara ao que Ele tem preparado para mim e para ti. Aleluia, 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 aleluia. Então, com esse último louvor, que você possa se derramar diante do altar do Senhor e declarar com firmeza, declarar com força e determinação que digno é o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Se você sabe, então declare comigo mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare que Ele é santo.
Porque tu és santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei. Vamos declarar mais uma vez, que eu fiz santo, santo. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, tu és tudo para mim. Mais uma vez. Santo, santo. Vamos fazer esse lindo coral. Imagina você lá no céu cantando isso. Aleluia. Uma vez, mais uma vez, santo. Deus que cuida da gente nos momentos mais difíceis. E esse Deus está aqui neste lugar. Quem crê assim, diga amém. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele
Ele te ama. Não sei o que você está vivendo nesta noite, mas Ele te ama, Ele te quer. Tu tens ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Aleluia! Diga! E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Diga bem forte! Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga bem forte! Oh, Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça estamos afogados. Coisa linda! E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando eu vejo que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Há um tempo atrás, eu estava caminhando para um lugar e tinha 4 pessoas dessa igreja conversando. Já viu quando você chega desapercebido e as pessoas ficam nervosas porque você chegou e estão falando de você? Já notou isso? E por cargas d'água, uma do meio delas disse assim: não, pastor, nós estamos falando aqui realmente da falta de prudência do Senhor. Eu falei: pois não, vamos conversar sobre essa falta de prudência. A pessoa disse assim: é porque nós saímos de um investimento tão grande que foi o nosso terreno, e o Senhor de repente lança uma proposta que
uma proposta em real. Quando o senhor fala que um terreno de R$3.000, o senhor tem R$2.500 e falta R$297.500. Aquela pessoa disse assim: pastor, você até me perdoe, mas eu vou continuar na minha, sabe, no meu... Porque eu acho que o senhor deveria pensar mais nos seus membros, nos membros da sua igreja, que tudo é feito através deles. Falei assim: querido, não vou questionar com você, porque a visão que foi dada foi a mim, não foi a você. Agora, você aceite a visão se você quiser. Que pastor ignorante, né? Por cargas d'água, essa pessoa até foi embora da igreja. E essas outras 3 pessoas estão aqui. Hoje tem 2 delas presentes aqui. E vai ter não pode me deixar mentir sobre esse assunto. E teve uma pessoa que disse assim, para uma outra pessoa em off, que a outra pessoa veio falar comigo, disse assim: pastor, e teve uma pessoa que disse assim, eu vou ver o que vai dar, mas eu não vou dar uma moeda, e se bobear eu vou até passar o meu dízimo para um outro lugar. É forte, né, irmãos? O que um pastor passa é muito forte. Por isso que eu cantei essa música: não tenho tempo de viver com ressentimentos. Não tem esse tempo. Então, como a gente não tem um tempo de viver com ressentimentos, nós colocamos a vida para frente. Há um tempo aqui atrás, teve uma irmã que chegou perto de mim e falou: pastor, Deus falou no meu coração. Ali começou algo muito importante. Ela disse: pastor, eu preciso... Deus disse que eu tenho que dar X, a metade de uma prestação, e ali ela fez aquela senhora. E um tempinho mais para cá, depois disso, nós temos que pagar a 4ª prestação do terreno. Aí veio uma outra pessoa, de repente, ela nunca fez isso, essa pessoa. Chegou lá, eu estava chegando de viagem, falou: pastor, toma aqui. E como nós já tínhamos terminado de pagar as dívidas da igreja, eu falei: vou pegar esse dinheiro e vou colocá-lo lá no terreno. E assim foi feito, né? E não para por aí. Nós conseguimos ali praticamente... Eu tinha no banco... Deus é Deus de exatas, sim ou não? Hein? Quem gosta de exatas aqui? E ali nós tínhamos mais ou menos um valor que pagaria uma prestação e deixava assim um pedacinho mais ali. Mas Deus é um Deus que Ele faz algo assim muito especial. Ele paga as contas e ainda deixa o resto, um pouquinho ainda para você sobreviver. E num dia, eu não sei se foi na terça ou na quarta-feira, nós tínhamos, acho que 11 mil e uns quebradinhos de reais. Aí, queridos, uma pessoa daqui da igreja ligou para mim e disse assim: pastor, eu preciso fazer um depósito na conta da igreja. Falei: pois não. E ele disse assim: mas esse depósito é um depósito de 50 mil reais. Como é Deus, Deus é Deus de exatas, não é? 50 mil, vamos botar com 11 mil, daria quanto? 61 mil reais. Aí tinha mais algumas coisas no banco lá, deu quase 62 mil reais. Muitas das vezes eu vejo as palmas mais afloradas de algumas pessoas e menos de umas outras pessoas. Porque eu tive praticamente quase 50% da igreja dizendo que não participaria. A gente está vendo algumas falhas aqui na igreja, porque algumas pessoas não aceitaram, disseram que seria um descapricho meu com as pessoas. Hoje, queridos, com essas pessoas que estão aqui, que não colaboraram e que foram contra, sem as pessoas que foram embora, Deus é Deus de promessas.
A Bíblia diz, você precisa crer na voz profética para você prosperar. Isso aqui, queridos, não é para bater na cara de ninguém que eu não tenho isso. Sabe? Não sei se a Neia está aí para ler para mim, que eu pedi para ela ler. Vem cá, Neia. Porque eu acho que isso aqui é um recibo de quitação de parcelamento do terreno. É muito bom quando a gente consegue testemunhar que Deus está na frente e está cuidando. Eu falei para o Senhor que eu não ia conseguir ler, que eu estou muito emocionada. Mas vamos lá. Recibo de quitação de parcelamento de terreno. Recebi da Igreja de Nova Vida em Vila Rosalia, portador do CNPJ 04 906 234 1000 ao contrário 53, a quantia de R$287 mil, referente à quitação integral do terreno, localizado na Avenida Mineira, lote 23, quadra 3, do Bloco 2, Vila Rosalia, São João de Meriti. Objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes em 20 de 2 de 2024. O referido terreno pago nas seguintes condições: uma entrada de R$200 mil, de forma à vista, o valor de R$87 mil restante foi parcelado em 10 vezes, com vencimento da primeira parcela em 30 de 5 de 2024 e as últimas 7 parcelas, parcela 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, adiantadas em 28 de 8 de 2024. Todas as parcelas foram devidamente quitadas dentro do prazo estabelecido em transferência bancária mediante recibos emitidos pelo representante do vendedor. Declaramos neste ato que não há mais débitos pendentes referentes ao terreno em questão, estando todas as obrigações financeiras completamente satisfeitas, ficando pendentes as obrigações de fazer inventário, escritura de venda e demais obrigações do vendedor, a serem realizadas mediante solicitação da parte compradora. Assinamos embaixo para comprovar a quitação do terreno, São João de Meriti, 30 de agosto de 2024. Glória a Deus. Como tudo que Ele faz, não há numa lugar melhor que o lugar que eu sinto.
só nesse lugar. O medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Muitas vezes, queridos, eu vi algumas pessoas indo embora da igreja. E eu chegava no meu quarto e dizia: Senhor, é por causa de mim, né? Mas muitas das vezes a resposta é assim: conseguiram, mas ainda falta X prestações. Mas Deus é um Deus, querido, que Ele quando faz, Ele faz mesmo. Ele adianta para dizer que é Ele que está fazendo. Entenda, sabe por que Ele adiantou isso? Para dizer que é Ele que está fazendo. Você pensa que é o pastor? Não é não. É não. Muita gente corre atrás de pessoas cegas. Irmãos, não é cego guiando os cegos. Não é cego guiando os cegos. Não sou uma pessoa cega. A palavra que sair desse púlpito, tome ela no seu coração, porque vai acontecer na sua vida. Amém? Nada disso é para minha pessoa, nem para minha família. Sabe? Nada. Eu sou feliz não pelas coisas que eu tenho, ou que eu já adquiri, que foi pouquíssimas coisas. Eu sou feliz, sabe por quê? Porque quando eu sair dessa terra e for para os céus, eu sei que este lugar vai ser o acampamento para os vossos filhos. Vai ser o acampamento para os filhos dos teus filhos. Eu posso dizer que eu plantei nessa geração. Todos aqueles que participaram da compra, tanto do primeiro como do segundo terreno, como esse terreno, como o terreno que está aqui sobre a construção, todos eles semearam e plantaram para isso. Queridos, toda voz profética, coloque no seu coração, eu digo para você, que eu tenho certeza que você vai prosperar, que Deus vai te dar coisas boas. Creia assim, nunca duvide, analise. E para a gente que fala que é muito difícil, digo isso para você, é muito difícil, mas conseguimos mais uma vez, vencemos mais uma vez. Amém? Amém, queridos? Dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Dá um abraço no seu irmão e diga parabéns. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Tome seu lugar, queridos, dando um abraço nessa pessoa que está ao seu lado. Nós vamos ouvir os nossos anúncios. Daqui a pouco eu volto com os irmãos.
Eu pensei em não conseguir dar um recado como esse. Você sabe os problemas que eu tenho vivido e vivido de saúde, mas graças a Deus estou de pé. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Cadê os jovens aí? Dia 7, JPEG, com Rafael Viana. Cadê o Rafa, gente? Não veio? Amém, mas é com Rafa, tá? Vamos lá. Dia 14, só um minutinho que travou aqui. Dia 14, a gente tem bate-papo da melhor idade, aqui na igreja, às 15 horas. Dia 20, a gente vai ter aí 2 eventos maravilhosos. O primeiro é, às 19 horas, o nosso culto feminino. Marcinha está pedindo para que todas as mulheres venham de preto. Primeiro seria só vestido, mas agora pode ser qualquer roupa preta, tá? E o tema é, mulher, como está a sua força? Seja forte e corajosa. E após, nós vamos ter a nossa vigília JPEG Night. Então, venham mulheres, já fiquem, né, aqui pela igreja. Aquelas que têm filhos, que é o meu caso, já traz aí um lençolzinho, um negocinho para colocar as crianças para dormir, porque vai ter que ser nesse nível, tá? Vai ser das 19 às 6 da manhã, em nome de Jesus. E vamos que vamos. Dia 20. Jorge, se você quiser, já pode subir aqui. O Jorge vai falar um pouquinho com vocês sobre o curso de noivos. Nossos cultos semanais, terça-feira, nós temos o nosso culto da família, mas antes de terça, gente, amanhã, nós temos a nossa festa aqui, né? 25 anos, que o nosso pastor é pastor de Nova Vida. Então, aguardamos todos vocês, amém? A partir das 19h30. Terça-feira, culto da família, 19h30. Quarta-feira, Bom Dia, Espírito Santo. Quinta-feira, nosso culto de oração. Domingo, às 8h30, nós temos a nossa EBD. EBD aqui em cima para os adultos e EBD dos juniores também. 10 horas, nosso culto da manhã. E 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? O Jorge também vai dar um anúncio. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Rogério, no último domingo, ele falou aqui que a gente estaria iniciando o curso de noivos aqui na igreja. Então, eu e minha esposa vamos estar ministrando o curso de noivos. Só que tem umas brechas que a gente consegue abrir. O curso é para noivos, porém, os namorados que já almejam o casamento já podem fazer o curso. Então, vocês que estão enrolando um ao outro, que eu sempre falo enrolando um ao outro, porque todo mundo fala, Jorge, quanto tempo demorou para casar? Eu falo, 10 anos. Casei no dia que eu estava comemorando 10 anos. Quem enrolou? Ela. E ela está aqui que não me deixa mentir. Então, quem está enrolando um ao outro, procurou a mim ou a minha esposa mais tarde, que a gente precisa fazer umas 2 ou 3 perguntinhas para vocês, porque a gente quer começar já no próximo sábado. Se tudo correr bem, a gente já começa no próximo sábado, aí a gente vai passar a programação certinha, tudo que a gente precisa, e conforme vai ser o decorrer desse curso. Amém? Você pai, você mãe, você tia, você avó, que tem os bacuri, que está enrolando, já joga eles para fazer o curso também. Beleza? Amém, gente. Obrigado. Não consigo falar nada sério, né? Assim que é bom, né? É isso aí. A gente fica como quem sonha, né? Sobre as coisas que Deus faz. Vou falar sobre oferta nesse momento. Eu estava falando de manhã algo muito importante para os irmãos aqui, né? Eu disse para os irmãos que Deus, Ele não abre portas, Ele abre janelas. Porque porta qualquer chaveiro abre, mas janela só abre por dentro. Então Ele diz, eu abrirei as janelas dos céus. Então, esse momento de você entregar seu dízimo, a sua oferta, é muito importante. Porque saiba que Deus, Ele vai estar fazendo algo muito especial por sua vida. Muitas das vezes, queridos, hoje o Rogério estava dividindo com a gente uma palavra sobre sementes. E muitas das vezes, né, Rogério, ele está dizendo que a gente está cheio de sementes no bolso, não é verdade? Não é isso? Mas aonde a gente semeia, né, a árvore cresce, é obrigatório colher, sim ou não? Então, você tem que tomar muito cuidado onde está semeando. A gente muitas das vezes semeia num ministério, daqui a pouco começa tudo a dar errado na nossa vida.
Aí você fala, por quê? Infelizmente, você tem que colher a desgraça que você abençoa. Me perdoe essa expressão, desgraça. Uma pessoa aqui da igreja veio falar comigo, falou, pastor, eu semeava na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, eu nunca vi a minha vida dar certo. Eu só vivi embolado. Pensa em mim, uma pessoa que recebe X, que era um salário expressivo, não é isso? E quando eu olhava no final do mês, nada. E eu semeava naquele lugar, e eu via que aquele lugar era igualzinho a mim. Nada acontecia. Nada acontecia. Nada acontecia. Eu fazia todos os propósitos que você possa imaginar. Nada acontecia. Mas, pastor, eu entrei nessa igreja aqui, eu peguei um envelope para testar, eu peguei um envelope de R$50 e disse, Senhor, se esse lugar for próspero, a minha vida vai mudar. Ele disse, nos 3 envelopes que pegou, ele conseguiu sanar todas as dívidas dele. Aí o Rogério estava falando hoje sobre, você está cheio de semente no bolso, mas alguém te pede alguma coisa, você tem que analisar. Ué, se eu semear ali, eu vou ter que colher, né? Será que eu vou colher tempestade? Será que eu vou colher destruição na minha vida? Então esse momento é um momento muito especial para todos nós. E eu tenho certeza que nesse lugar que você vai semear hoje, é uma terra fértil. Eu tenho certeza disso, sabe? Pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Eu tenho jovens aqui que eles fizeram um pacto com Deus. Os jovens estão aqui, eles sabem. Que eles disseram assim, quando eu tiver o meu primeiro emprego, olha a coragem desses jovens. Diz assim, eu vou dar o meu primeiro salário. E quando eu recebi o primeiro salário desses jovens, eu ficava entristecido, você não tem ideia do meu constrangimento. Mas hoje, os caras, meu Deus do céu, estão voando. Eles estão aqui, estão me ouvindo falar, só que eu não falo o nome deles, porque eu não preciso falar o nome deles, né? Porque deles são muitos, não são poucos. Estão voando. Olha o princípio desses jovens lá de trás, sabe? Olha o princípio. Eu não estou falando isso para você dar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Eu estou te falando isso para você saber aonde você está semeando. Amém? É hora de nós recolhermos nossas ofertas, nossos dízimos. Gostaria que você ficasse à vontade em pegar um envelope e fazer a prova de Deus nesse momento. Fique de pé, você que vai dizimar, você que vai ofertar, por gentileza. Nós vamos orar com o diácono Rogério nesta noite. Levante seu envelope, querido. Olá pessoal, é com grande alegria, quero convidar você para estar conosco nesta festa. Em setembro, os meus 25 anos de ministério. Você é o nosso convidado, espero por você aqui na Igreja Nova Vida, em Vila Rosalia, dia 2 de setembro, às 19h30. Deus abençoe, rique abundantemente.
Olá pessoal, é com grande alegria, quero convidar você para estar conosco nesta festa, agora, dia 2 de setembro, os meus 25 anos de ministério. Você é o nosso convidado, espero por você aqui na Igreja Nova Vida, em Vila Rosalia, dia 2 de setembro, às 19h30. Deus abençoe, rique abundantemente. Olá pessoal, é com grande alegria, quero convidar você para estar conosco nesta festa, agora, dia 2 de setembro, os meus 25 anos de ministério. Você é o nosso convidado, espero por você aqui na Igreja Nova Vida, em Vila Rosalia, dia 2 de setembro, às 19h30. Deus abençoe, rique abundantemente. Nós vamos ter uma apresentação solo de dança aqui. A nossa irmã Luísa, amém? Vamos ver, por gentileza? Hoje é noite de Santa Ceia. E um convidado especial, ele se faz presente, que é Jesus. E ele convida cada um de nós aqui para sentarmos na mesa e ceiarmos com ele. Que possamos ser gratos, 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 gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação.
ceia e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. E o vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar na minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Luísa. Queridos, hoje Deus remiu o tempo para a gente, concernente o pagamento do nosso espaço. E eu estava guardando em meu coração uma mensagem que seria pregado em dezembro aqui, quando nós falaríamos do tema do nosso próximo ano, que é a travessia. E o tema de hoje é atravessando as águas, o caminho para a promessa. Repita comigo, atravessando as águas, o caminho para a promessa. O texto de Isaías 43:2 vai dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Queridos, a travessia é um tema recorrente na Bíblia. Desde o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, até o Senhor Jesus caminhando sobre as águas, Deus nos mostra que a travessia é um momento de transição. Repita comigo, a travessia é um momento de transição, onde Ele se manifesta, ou Ele manifesta o seu poder e nos conduz a algo maior. O apóstolo Joel, de Volta Redonda, ele fala muito sobre essa frase. Coloca para mim, por favor. Atravessar é uma prova de fé. É um passo necessário para alcançar as promessas de Deus. Repita comigo. Atravessar é uma prova de fé. É um passo necessário para alcançar as promessas de Deus. Então, hoje, nós vamos explorar o que significa atravessar, como Deus nos acompanha nas águas da vida e, por último lugar, o que devemos aprender durante essas travessias na nossa vida. Primeiro ponto vai estar na tela. Atravessar é enfrentar o desconhecido com fé. Repita comigo, atravessar é o quê? Enfrentar o desconhecido com fé. Pense comigo. Isaías 43, versículo 2, começa com: quando passares pelas águas. Aqui o verbo passar vai indicar um movimento. E esse movimento, muitas vezes, iniciado por um chamado de Deus. Quem movimenta as águas, quem nos dirige para o próximo passo, quem nos faz atravessar é Deus. Quem nos faz ver o novo é Deus. Então, Deus nos chama a sair de nossa zona de conforto e atravessar as águas que podem parecer perigosas ou incertas. Então, o que Deus faz? Ele nos tira da nossa zona de conforto e nos leva para algumas turbulências.
lugares incertos, Ele faz isso conosco, para ver aonde está a sua fé. Quem é você nessa estrada da vida? Quem é você diante do mar vermelho? Quem é você diante das águas turbulentas? A travessia também é um teste de fé, onde nós somos convidados a confiar em Deus, mesmo sem ver o caminho completo à frente. Isso nos chama, ou chama a minha atenção, porque muitas coisas que Deus me deu, eu não vi o caminho completo na frente. Eram lugares novos para conquistar, solos novos para pisar. Nós não vemos, mas Deus está nos conduzindo e vai cuidar da gente em lugares novos, em lugares diferentes que você desconhece. Diga amém? Agora, como o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, devemos confiar que Deus abre caminhos onde não vemos possibilidades. Deus abre caminho onde não vemos possibilidades. Agora, quando Ele nos chama a atravessar, podemos ter certeza de que Ele já preparou o caminho. Quando eu vejo Deus me chamar para algum lugar, eu tenho certeza que Ele já preparou o caminho. Pense comigo. Pense em um alpinista que diante de uma montanha, ele não vê o cume por causa das nuvens. Ele não vê o cume. Ele começa a subir, confiando em suas habilidades, na segurança de seus equipamentos. Com Deus nós não vemos o cume, mas confiamos nas habilidades que Deus nos dá. E confiamos que Ele está conosco em nossa caminhada. Assim devemos ser em nossa caminhada com Deus. Nós não estamos vendo, mas sabemos que Deus vai nos levar a lugares altos. Diga amém. Amém. Pega essa frase no seu coração. O chamado para atravessar é um convite para ver o impossível se tornar possível pelas mãos de Deus. Do outro lado, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Sabe? E nós precisamos entender e caminhar em cada jornada que Deus nos colocar nela. Nós temos que andar, nós temos que caminhar. Nós temos que insistir. Se Deus está contigo, vai dar tudo certo. Diga para o seu irmão, já deu tudo certo. Isaías, ele continua no capítulo 42, versículo 2, ele continua assim: eu estarei contigo. A travessia, ela não é feita sozinha. Deus, ele promete a sua presença em cada passo nosso. Repito mais uma vez, ele diz em Isaías 42, versículo 2, o segundo ponto, eu estarei contigo. A travessia não é feita sozinha. Deus promete a sua presença em cada passo. Deus não apenas nos chama a atravessar, mas Ele também garante a sua presença constante. Isso me chama a atenção. Ele garante a sua presença constante na nossa vida. Ele garante uma presença constante. Sabe por quê? Ele é o nosso Emanuel. Ele é Deus conosco. Mesmo nas águas mais profundas, Ele é Deus conosco. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Se você está em águas profundas, eu quero te dizer, Deus está contigo. Deus está do seu lado. Então, quando enfrentamos desafios, incertezas, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco, assim como Ele esteve com Josué ao atravessar o Jordão, com os discípulos no mar tempestuoso, assim como um pai segura a mão de seu filho ao atravessar uma rua,
movimentada, Deus segura a nossa mão durante a nossa travessia. Deus segura a nossa mão. Moisés tinha um mar na frente, e o que tinha na mão dele era um cajado. Quem sabe você tem uma dificuldade muito grande, e você tem poucas coisas na sua mão. Você tem algo que parece insignificante. O cajado de Moisés parecia insignificante, e Deus usa as coisas insignificantes para destruir aquelas que são significantes. O mar tinha um significado maior do que um cajado, mas um cajado com Deus faz o mar se abrir. Eu quero dizer que a sua fé vai fazer coisas grandes acontecerem na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Essa frase me chama a minha atenção também. Não importa quão profundas sejam as águas, a presença de Deus é a nossa segurança. A presença de Deus é a nossa segurança. Eles não te submergirão. Aqui vem a promessa de proteção, uma promessa de provisão de Deus. As águas não terão poder sobre nós. Sabe, tem pessoas que acham que tem poder sobre a sua vida, porque tem dinheiro. Tem pessoas que acham que tem poder sobre a sua vida, sabe, porque tem alguma coisa, ou porque é significante, ou porque é isso, porque é aquilo. Tem pessoas que acham, sabe? E muitas das vezes nós nos sentimos o menor. Eu quero dizer para você, você pode até se sentir o menor, graças a Deus, mas o maior está dentro de você. O maior está dentro de você. Deus, na nossa jornada, Ele não apenas nos acompanha, mas Ele também provê tudo o que precisamos durante a nossa travessia. Ele nos sustenta, Ele nos protege contra os perigos que tentam nos submergir. E os perigos vêm, tentando nos destruir, tentando nos tirar da nossa razão, sabe? Mas se tu passares pelas águas, Deus vai estar contigo. Se tu passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, porque Deus está contigo. Mesmo quando as águas parecem ameaçar, como as ondas que quase afundou o barco dos discípulos, você lembra disso? Henrique pregou sobre isso aqui numa quinta-feira. Podemos confiar que Deus nos manterá firme, provendo tudo o que precisamos. Numa outra ocasião, Deus disse ao apóstolo, usado por Deus, toda a carga e o barco vão se ir, mas nenhum de nós vamos morrer. Eu quero dizer para você que você não vai morrer. Quero dizer para você, você não vai se decepcionar com Deus. Entenda isso. Deus está do seu lado. Imagine comigo um barco à deriva. Um barco em alto mar, mas protegido por um capitão. Lembra? Jesus disse, atravessa vocês, depois eu vou. Só que aqueles homens que estavam no mar, eles não entendiam que Jesus não estava com eles, mas Jesus estava dentro deles. Jesus estava dentro daquele barco. Mesmo sem eles, não vem Jesus ali dentro, mas Jesus estava dentro daquele barco. A onda batia para um lado, batia para o outro. E Jesus vem andando por sobre as águas. E apavorados com o mar batendo, eles disseram, mar batendo, tudo turvo aqui, só pode ser um fantasma vindo sobre as águas. E Jesus disse, não temas, fique quieto, sou eu. Né? E dentro daquele barco surgiu um homem que disse, se és tu, me mandas ir até você. Jesus disse, então vem. E ele corajosamente pega o caminho das águas e anda também sobre as águas. Eu quero dizer para você
que dentro de um barco, uma dificuldade, que o barco em alto mar e as águas batendo significam uma dificuldade, dentro das suas dificuldades, eu quero dizer para você que você está protegido por um capitão experiente, que conhece as águas e sabe como conduzi-lo em segurança. Deus é esse capitão para mim e para você. Essa frase também me chama a atenção. Deus não só nos chama e nos acompanha, mas Ele também nos sustenta e protege durante cada travessia. Ele nos garante, Ele nos sustenta, Ele nos protege durante a travessia. Segundo ponto, vai estar na tela, a travessia como um processo de transformação. Repita comigo, a travessia como um processo de transformação. Deixe para trás o passado. Diga para o seu irmão, deixe para trás o passado. Quando você vai atravessar para o outro lado, você tem que deixar para trás o quê? O passado. Muitos querem atravessar com o passado dentro. Com as mazelas dentro. Eu quero dizer para você que nós precisamos esquecer o passado para atravessar. Atravessar, muitas das vezes, significa deixar para trás algo que nos impede de avançar para o novo de Deus. Que nos impede de avançar para o novo de quem? De Deus. Assim como Israel deixou o Egito para trás ao atravessar o Mar Vermelho, nós também devemos deixar o peso do passado para experimentar a liberdade e a promessa que Deus tem para mim e para você. Sabe? Para atravessar, precisamos abandonar tudo que nos prende. Seja pecado, seja as mágoas, o medo, sabe? Somente assim poderemos abraçar o novo que Deus tem para nós. Muitas das vezes queremos atravessar, mas as mágoas estão dentro da gente. O medo está dentro da gente, sabe? A desconfiança está dentro da gente. Sabe? Você quer sucesso? Confie no que sai do púlpito. Você quer milagres na sua vida? Não busque milagres em outros lugares. Você quer um pai abençoador? Vá para dentro da sua casa e converse com o seu pai. Sabe? Muitas das vezes queremos ir para outro lugar para tentar achar aquilo que nós não estamos achando na nossa casa. Mas dentro da nossa casa tem um pai. Dentro da nossa casa tem uma direção. E sempre o quintal do vizinho é melhor do que o nosso. Sempre. Sempre o quintal do vizinho é melhor do que o nosso. Sempre. É mais verde, é mais bonito. Sabe? Mas o mais importante, esse jargão que falam aí, que nós precisamos é trocar a lente dos nossos olhos. Temos que trocar a lente dos nossos óculos, que estão turvas. Ou se não, limpar a vidraça da casa, que muitas das vezes, anos e anos, você não passa um pano. Sabe? Precisamos entender que no lugar onde estamos, Deus vai nos fazer atravessar. Vai nos fazer atravessar para o novo. E o novo de Deus está chegando na nossa vida. Querendo você ou não, o novo de Deus vai acontecer na sua vida. Você vai ver coisas acontecendo nesta igreja extraordinária. Sabe? Você vai ver. Assim também como um viajante deixa a bagagem pesada antes de embarcar em uma nova jornada, nós devemos deixar os nossos fardos aos pés da cruz para atravessar com leveza. Sabe? Atravessar com leveza. Não atravessar cheio de bagagens nas costas. É difícil demais.
Mas tem hora que você tem que passar por alguns ventos na sua vida. Alguns ventos. Mas sabe qual é o problema? Que já passamos por alguns ventos. E hoje atravessamos. E do outro lado, onde está tudo dando certo, lembramos do Egito. E queremos voltar para o Egito. Saímos da mão de Deus e queremos voltar para o Egito. Essa frase também me chama a atenção. Atravessar é deixar o passado afundar para que o futuro em Cristo possa emergir. O futuro em Cristo possa emergir. Lembre, quando você chegar em casa, olhe que você tem uma mãe. Você filho, olhe que você tem um pai. Hoje o que mais eu fiz foi ligar para minha mãe. Porque hoje eu faço aniversário. E a única coisa que eu queria dela nesse domingo era que ela me desse a sua bênção. Eu já liguei para todos os meus irmãos. Hoje foi um dia corrido para mim. Acordei, preguei de manhã. Me levaram para almoçar. Glória a Deus. Oh, Jesus. Que Deus abençoe esses homens que pagaram o meu almoço hoje, rapaz. Me levaram para comer um peixe, você não tem ideia. Coisa maravilha. Pagaram o almoço para mim. Deus é bom. Mas o que eu queria era que eu ligasse para minha mãe e pedia: mãe, me abençoe. E hoje eu não posso fechar este dia antes dela me abençoar. Eu preciso da sua bênção. Sabe? Eu preciso da bênção de uma mãe de 87 anos. Dizer: filho, eu te abençoo. Você tem uma casa, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem uma igreja, você tem alguém que se preocupa com você, sabe? Você tem alguém que se preocupa com você. Você tem alguém que ora por você. Você sabe que você tem alguém que ora por você? Você sabe que tem alguém que se preocupa em todas as manhãs trazer uma palavra de paz para o seu coração? Hein? Você sabe disso? Mas muitas vezes, diante dessa travessia, nós gostamos mais dos encantadores de serpente. Porque eles fazem milagres imediatos. Não é isso? Milagres imediatos. Simão Mágico, quando ele vê Pedro, João, começar a estender as mãos e aqueles homens receberem o Espírito Santo, eles chegam para Pedro e Tiago e falam assim: vem cá rapidinho. Quanto vocês querem para mim ensinar essa mágica? Quanto vocês querem? Eles riram e disseram: não, isso aqui não custa dinheiro. Continue nesse mundo de ilusão que você vive. Muitos procuram os encantadores de serpente. Muitos procuram pessoas que têm uma fala suave, macia. Eu digo uma coisa para você: Satanás tem uma fala suave e macia. Sabe? Ele disse para Eva: não é bem assim. E esse não é bem assim está girando no nosso meio a cada dia. Para atravessar, seguro, para atravessar um tempo, sair de um tempo e entrar para o outro tempo, nós temos que honrar. Casa do pai, casa da mãe. Eu, quando casei com a Márcia, eu saí da casa da minha mãe com honra. Olha o que eu estou dizendo, eu saí da casa da minha mãe com honra. Com honra. Eu fui para um novo nível, mas com honra. Saia com honra, saia com dignidade de um homem, de uma mulher de Deus. Sabe? Não deixe as pessoas baterem na tua porta te cobrando um valor. Não faça isso. Divida em 1000 vezes sem juros, mas dê uma satisfação. Quem está me entendendo, diga amém. Para atravessar para um novo nível, você precisa estar tudo certo no nível anterior. Posso ouvir um amém? Amém. Pega essa frase no seu coração.
Atravessar é deixar o passado afundar para que o futuro em Cristo possa emergir. Então, a travessia não é apenas uma mudança de lugar, mas também um processo de transformação pessoal. Queria que você repetisse para o seu irmão. A travessia não é apenas uma mudança de lugar, mas também um processo de transformação pessoal. Um processo de transformação pessoal. Agora, no meio da travessia, Deus ele trabalha no nosso caráter. Nos molda e nos prepara para as promessas que Ele tem para nós, sabe? As provações e os desafios nas águas são instrumentos de Deus para a nossa transformação. Porque depois que atravessamos, na movimentação da travessia, Ele ainda nos prova, para ver se nós vamos chegar do outro lado, com o coração puro, com o coração louvável. Devemos ver as dificuldades da travessia não como obstáculos, mas como oportunidade para crescer e ser moldados à imagem de Cristo Jesus. Hoje eu recebi a voz de 2 bispos, que foi o bispo Firmino e o meu bispo Miguel, que deve estar me vendo agora. Uma das coisas que o meu bispo regional, meu bispo sênior disse, ele disse assim: parabéns, continue do jeito que você está, não mude, porque o seu caráter é que vai provar coisas grandes no reino de Deus. Está lá. Ele não escreveu, ele profetizou e falou. O outro disse assim, que é o pastor, o bispo que vai estar aqui amanhã na minha renovação de votos, e você está convidado. Se você não vir amanhã, você está dizendo que não gosta de mim. Forcei, não forcei? Forcei. Forcei, responsabilidade muito grande. Forcei, não forcei? Forcei. Forcei. Você chegar aqui 9 horas da noite, você chega, né? Só para dizer, pastor, que bom, estou aqui. Mas ele disse assim, bispo Fernando Firmino, meu amigo, na sua travessia, você tem o quê? Amigos. Você está me entendendo? Que vai te ajudar. Agora, devemos ver as dificuldades da travessia, como eu digo, não como obstáculos, porque você vai ter amigos, mas como oportunidade, você vai ter amigos que vai te dar oportunidades de crescer juntos para a honra e a glória de Deus. Eu falei isso pela manhã e vou falar hoje aqui à noite para os irmãos. Assim como o ouro é refinado no fogo, somos refinados nas águas das nossas travessias para sairmos mais fortes e purificados. Repito mais uma vez, assim como o ouro é refinado no fogo, somos refinados muitas das vezes nas águas das nossas travessias para sairmos mais fortes e purificados. A travessia, querido, nos leva a uma nova realidade. A travessia nos leva a uma nova promessa e um novo propósito que Deus preparou para nós. A travessia faz isso. Assim como Israel entrou na terra prometida, após atravessar o Jordão, Deus ele nos chama para um lugar de bênção, um lugar de abundância após a nossa travessia. Mas para chegar lá, precisamos completar a nossa jornada com fé. Devemos manter nossos olhos na promessa, sabendo que, ao final da travessia, Deus nos espera com algo muito melhor e maior do que podemos imaginar. Lá do outro lado. Pense comigo em um peregrino que atravessa o deserto, desertos e vales. Pense comigo.
sabendo que ao final da sua jornada está uma terra de abundância e paz. Essa é a esperança que devemos carregar em nossa travessia. E essa frase vai fechar essa mensagem desta noite no meio do caminho, que eu ainda tenho que falar de 3 etapas aqui, mas nós precisamos fazer a ceia do Senhor. Pegue. A travessia pode ser difícil, mas o destino... Entenda isso. A travessia pode ser difícil, mas o destino é glorioso. Sabe o que eu quero dizer para você? Fique em casa. Fique na sua casa. Eu acho que muitas das vezes a gente sai da nossa própria casa e não sabe o destino que nós vamos ter. Você vai ser glorioso ou não? Fique em casa. Aceite o conselho dos pais. Muitas das vezes, você olha a sua casa um pouco desarrumada e você pode chegar para sua mãe e dizer assim: mãe, hoje eu não vou arrumar a casa. Você pode dizer: pai, hoje eu não vou lavar aquela louça. E a sua mãezinha vai dizer: tá bom, minha filha, fica tranquilo. No outro dia, ou você disser para o marido: maridão, hoje eu não vou lavar aquela louça. E no outro dia você vê que a louça está lavada, seu marido lavou. A filha que disse que não ia lavar, vê a louça lavada porque o pai lavou. Mas na outra casa não. Em outro lugar. Você tem que se comportar segundo aquele ambiente. Então, para atravessar, a travessia pode ser difícil, mas o destino é glorioso. A sua casa, a sua igreja, pode ser difícil para você, mas o destino é glorioso. Passamos para um outro patamar. Vamos viver um tempo de refrigério. Você sabe disso. Não temos mais campanhas, terreno pago, estamos do outro lado. Deus fez isso conosco. Merecemos atravessar. Merecemos viver um tempo novo. Agora, o que vai ser de você do outro lado? Qual vai ser a sua voz do outro lado? Sabe? Um estava no céu, o outro no inferno. O do inferno disse assim: molhe seu dedo na água e deixa eu ir. Não pode mais. Então você está do outro lado. Amém? Você está num novo nível. Não se comporte como um adolescente porque você é adulto. Não se comporte como uma criança porque você já é adolescente. Não se comporte como um adolescente porque você já é jovem. Não se comporte. Eu estou chamando a igreja para crescer. Desenvolver um tempo novo na sua vida. E continuo com a minha jornada de fé, de esperança e de paz. Entenda que em Deus eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos viver o novo de Deus. Viva o novo de Deus. Que o novo de Deus continue chegando para você, para a sua família e para toda a nossa casa. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.
melhor dar do que receber. Eu estava dizendo, a pessoa disse assim, pastor, eu vou lá e prego de manhã e à noite. Eu falei assim, no dia do meu aniversário, se Deus me deu a Santa Ceia, é difícil cair. Meu aniversário na Santa Ceia é muito difícil. Eu prefiro dar do que receber. Que você receba esta palavra de coração na sua alma. Amém? Deus vai fazer o melhor no nosso coração. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui nessa igreja. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado hoje outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais, só tua presença, só os teus olhos me fazem suspirar. Eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Eu me inclino diante de ti,
porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Diácono Alexandre, esse é o corpo de Cristo que foi dado por sua vida. Erga aos céus, Pai, obrigado. Aqui tem um pedaço de pão em nossas mãos, mas aqui tem a coragem, tem o vigor, tem a força do teu Filho amado representando neste pão. Pelas tuas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, nós somos transformados através das suas pisaduras. Peço a tua bênção, que esse pão ao ingerirmos seja uma bênção para as nossas vidas hoje. Eu abençoo esse pão em nome de Jesus. Todos digam amém. Coma deste pão. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti, tudo volta pra ti. A Bíblia vai dizer que do mesmo modo, depois da ceia, Ele pegou também o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ninguém vai roubar sua glória. Ninguém vai roubar sua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Abençoa este cálice, Pai. Ninguém vai roubar nossa glória. Tudo vem de ti e tudo volta para ti. Que tua seja a honra, que tua seja o louvor por todas as conquistas desta igreja. Sejas glorificado, seja exaltado neste lugar, meu Pai. Obrigado por este cálice. Eu abençoo em nome de Jesus. Bebamos todos em memória de Cristo Jesus. Beba deste cálice. Obrigado, Deus, por esta noite. Em nome de Jesus. Irmãos, eu sei que é um culto atrás do outro, mas amanhã, repito mais uma vez, tenho a minha renovação de votos, que para mim é muito especial. 25 anos de pastor da Nova Vida, entenda isso. Não de outra igreja, da Nova Vida. Uma instituição séria, uma instituição que preserva a vida de pessoas, tá bom? Foi lançado o convite na transmissão, foi lançado o convite na internet. Conto com a sua presença amanhã, que para mim vai ser algo muito especial. Gostaria que você estendesse as mãos aqui para frente. Vou pedir os diáconos que subam aqui, diaconisa, pedir o Henrique também que vem aqui em cima. E eu vou pedir o diácono Rogério que ore por minha vida, abençoando esses 54 anos que Deus me deu. A partir de amanhã eu já entro nos 55, né? A caminhada dos 55. Você pode me abençoar? Estendendo suas mãos aqui para frente. Amém. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos, Senhor, com gratidão, Pai, orando e abençoando a vida do nosso profeta. Pai, que o Senhor continue, Senhor, abençoando ele, aonde ele estiver, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, sempre estar, Senhor,
abençoando a sua palavra, quando ele, Senhor, profetizar em teu nome, quando o Senhor colocar algo no coração dele, Pai, que o Senhor venha confirmar, como aconteceu já várias vezes, e hoje nós tivemos mais uma prova disso. Pai, é incontestável, Senhor, aquilo que tu tem para a vida do teu servo. Pai, é incontestável, Senhor, aquilo que tu tem, Senhor, para o futuro do teu servo. Pai, nós aqui estamos, Senhor, sendo privilegiados por ser pastoreado pelo pastor Ney. Mas nós te pedimos muito mais do que isso. Nós pedimos que o Senhor cuide da saúde dele, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Pai, que todo ataque seja combatido pelos teus anjos, que ele não seja atingido por nenhum deles, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, a partir desse momento, a partir dessa travessia, tanto da sua idade, quanto de tudo que tem acontecido na vida do seu profeta, Senhor, do teu servo, que o Senhor venha, Senhor, agora, Senhor, trazer um tempo, Senhor, de alegria, um tempo, Senhor, de usufruir do seu pastoreio, que ele possa, Senhor, receber o amor, Senhor, que ele tem tanto, Senhor, derramou sobre as pessoas. Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que, Senhor, cada vez mais o teu povo, os servos, Senhor, aqueles que estão, as ovelhas que estão aqui e aqui não estão, Senhor, que elas possam cada vez mais cercá-lo de amor, de carinho, Senhor, e dedicação. Nós entregamos, Senhor, o teu filho, Senhor, entregamos também através dele a sua família, que o Senhor proteja o Senhor, que o Senhor guarde, Senhor. Pai, quando ele for lá de novo, Senhor, fazer os seus exames, que o Senhor venha dar uma boa notícia, Senhor, a respeito da sua saúde. Pai, em nome de Jesus, nas novas, Senhor, nas novas pretensões, nos novos planos que o Senhor colocar no coração dele, que ele já esteja bem sucedido naquilo que ele for executar. Pai, eu entrego a vida do teu profeta, abre a janela da palavra, derrama, Senhor, mais uma unção, Senhor, poderosa sobre a vida dele, que ele possa se mover cada vez mais, que o Senhor possa enchê-lo, Senhor, que o Senhor possa encher esse cálice do teu azeite, que cada vez mais ele seja usado como tem sido, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento, renovar as forças, Senhor, desse homem, que ele seja renovado em nome de Jesus. Pai, através, Senhor, que nesse tempo, nessa virada de tempo, nessa travessia, que ele venha, Senhor, com renovo, com alegria renovada, com a saúde renovada, Senhor, com projetos renovados, que ele venha, Senhor, se mover, Senhor, através da tua unção cada vez mais, e que isso tudo seja nítido aos nossos olhos, e que a igreja, Senhor, que está debaixo dessa autoridade, venha, Senhor, receber também tudo aquilo, Senhor, que é enviado através da vida dele. Pai, que a tua igreja venha receber, e que nós possamos, Senhor, estar aqui, Senhor, vendo isso tudo e participando, e gritando assim, e adorando ao Senhor, por causa da vida do pastor Ney Teodoro, Senhor. Eu entrego a vida dele em tuas mãos, Pai, e que o Senhor venha trazer, até o final do ano ainda, mais notícias boas, que nós venhamos celebrar o Senhor pela vida do nosso pastor e por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e na família dele, em nome de Jesus. Se você acredita nessa palavra, se você acredita nessa oração, aplauda o Senhor nessa noite. Obrigado, Deus. Amém. Levanta as suas mãos, querido. Senhor, querido, Deus já profetizou aqui na nossa igreja, e hoje, agora nós estamos terminando esse culto e estamos indo para a nossa casa, né? A palavra já foi ministrada, já louvamos, mas eu queria declarar na sua vida a melhor semana da sua vida. Eu queria declarar que você vai viver coisas maravilhosas nessa semana. Não só, quando a gente fala coisas maravilhosas, as pessoas ficam pensando às vezes em coisas, não só em coisas materiais. Você vai ter boas surpresas na sua vida, sentimental, na sua família, nos seus filhos, em tudo aquilo que você esperava que um dia fosse acontecer. Deus vai estar trazendo coisas novas para você. Você crê nisso? Você tem a sua fé, então levanta a sua mão assim. Deus vai estar preparando algo novo para você, querido, porque a gente já passou de fase, a gente está em outro patamar agora. Você crê nisso? E assim a sua vida
também. Eu agradeço, Senhor, por esse culto dessa noite. Pai, nós estamos com o coração desejoso de estar aqui amanhã para estar celebrando juntamente com o nosso pastor por tudo que vai acontecer na vida dele. Eu entrego, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui nas tuas mãos, que o Senhor proteja a ida para casa, que o Senhor proteja tudo, a ida amanhã, a semana deles, que o Senhor esteja com cada um deles, Senhor, que o Senhor venha cuidar da família de cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, a família da Nova Vida de Vila Rosalie, Pai. Que eles sejam sempre entregues em Tuas mãos. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós de uma forma rica! A paz do Senhor, querido! Olá pessoal, é com grande alegria, quero convidar você para estar conosco nesta festa, agora, dia 2 de setembro, os meus 25 anos de ministério. Você é o nosso convidado, espero por você aqui na Igreja Nova Vida, em Vila Rosalie, dia 2 de setembro, às 19h30. Deus abençoe e que abundantemente.